Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Eu sou o professor Dr. Leonardo Finelli, psicólogo e pedagogo, e retomo com vocês a disciplina Didática, Teorias Pedagógicas e Educação do Campo, do curso de pós-graduação Lato Sensu em Educação do Campo do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, IFNMG. Dando sequência à nossa disciplina, eu trago hoje o artigo Alternância Pedagógica, Metodologias de Ensino para as Escolas do Campo. Esse complementa o nosso material, assim como o material do caderno didático, com os resultados de uma pesquisa sobre uma proposta metodológica, a saber, a alternância pedagógica como metodologia de ensino, aplicada na atividade docente de docentes de matemática no programa do Projovem do campo. Nesse, além dos resultados da aproximação do contexto investigado com o ensino nas escolas multisseriadas camponesas, a autora traz uma conjectura a partir das possibilidades de integrar as áreas de conhecimento estudadas nos anos iniciais do ensino fundamental como um elemento facilitador da atividade do professor que atua nas escolas multisseriadas. Passemos ao nosso curso. Então, nós estamos na pós-graduação Lato Sensu de oferta própria de educação do campo, oferecida pelo SEAGE, do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, que iniciou em 2018. A coordenadora é a professora Alessandra de Jesus Meira, a disciplina Didática, Teorias Pedagógicas e Educação do Campo, ministrada por mim, professor doutor Leonardo Augusto Couto Finelli. Essa pós é da área do conhecimento da educação, na modalidade de educação à distância, é a pós em educação do campo, com a forma de oferta de metodologia de educação à distância, numa duração de 15 meses e uma carga horária total de 400 horas. Então, estamos agora com o artigo Alternância Pedagógica, Metodologia de Ensino para as Escolas do Campo. Então, a escola multisseriada é algo a ser superado ou extirpado da educação brasileira, símbolo de atraso e de má qualidade de educação. Essa é uma máxima que os autores, que a autora, aliás, começa nos trazendo, que precisa ser repensada ou precisa ser discutida. Eu retorno à nossa última aula, onde a entrevista com a professora da UNB nos fala dessa realidade da escola multisseriada como uma possibilidade que às vezes se adequa para alguns contextos da educação do campo. E agora, nesse novo artigo, pensamos novamente nessa discussão da escola multisseriada, novamente trazendo a ideia de sim, ela pode estar associada a uma precarização do ensino, como um símbolo desse atraso e má qualidade de ensino, mas também, como nós já iniciamos na discussão anterior, pode estar associada a uma metodologia de ensino bastante adequada que atende a uma demanda específica da educação do campo, quando a gente fala, por exemplo, de espaços com poucos alunos. Então, ressalta-se que a maioria das escolas multisseriadas está localizada na zona rural. Há a necessidade de analisar por diversos ângulos as implicações que da reinvenção da multisseriação odierna. Como nós começamos na aula anterior, pensar a multisseriação ou o modelo multigrado da escola espanhola é pensar em formas de adequação do espaço escolar às realidades que existem. Então, não é só ficar preso na precarização, como nós já iniciamos na discussão anterior, na precarização de professores, então se agrupa vários alunos na mão de um único professor, mas sim no uso da tecnologia educacional para se trabalhar, por exemplo, com um grupo de professores e grupos de alunos, promovendo uma multisseriação, uma classe multisseriada, em que há um grupo de docentes pensando o processo pedagógico de maneira adequada para todo esse grupo. Então, as metodologias de ensino levam em conta a máxima de que a educação é um direito universal de todos e, como tal, o ensino deve ser único, independente do lugar geográfico ou sociocultural que a escola ocupa. Não obstante, documentos oficiais, por exemplo, os PCN e os DCNs, orientam que o professor que atua na educação básica a considerar as práticas sociais dos alunos no ensino.
Ora, se eu preciso considerar as práticas sociais desse aluno no meu processo educacional, eu tenho que reconhecer, em especial nessa especificidade da educação do campo, que eu estou falando de vários campos, de várias demandas, de várias culturas, né? E que cada uma dessas culturas, e aí eu estou falando da cultura do campo, né, daquela regionalidade do campo, lida com demandas e possibilidades que são distintas. Então, pensar, né, somente a partir do documento oficial, pensar no ensino como um elemento único, é uma percepção, é uma maneira de pensar extremamente limitada, que não atende à real especificidade de cada localidade. Então, o ensino nas escolas do campo coloca em evidência a fragilidade do modelo universal vigente e, mais ainda, do modelo das escolas multisseriadas. Por quê? Porque quando eu entendo essa lógica do campo em termos das especificidades de cada localidade, eu preciso compreender que demandas diferenciadas precisam ser atendidas também de formas diferenciadas. Além do domínio dos conteúdos inerentes a cada área de conhecimento, é imperativo que o professor conheça as características do campesinato, expressas pelas atividades produtivas e pela cultura do lugar que a escola ocupa na sociedade. Não dá para eu simplesmente pensar que eu tive a minha formação aqui na escola da cidade, adquirir um conjunto de conhecimentos, um conjunto de saberes, e que eu vou transpô-los para a escola do campo de maneira neutra. Eu preciso conhecer aquela localidade. O professor na escola do campo é membro daquela comunidade, mais do que o professor da escola da cidade. Ah, como assim? O professor da escola da cidade também é membro da comunidade, mas como eles todos ali vivem numa mesma cidade, mesmo que a gente pense, por exemplo, em um determinado bairro com as suas especificidades, a realidade de um bairro A e um bairro B tendem a não ser muito distintas, ou pelo menos de bairros circunvizinhos, onde as diferenças, por exemplo, socioeconômicas não sejam tão gritantes. Ou seja, o professor que é membro dessa comunidade, dessa mesma cidade, consegue transitar por essas áreas com bastante facilidade, com bastante tranquilidade em termos das vivências e das experiências. Quando ele transita, por outro lado, da cidade para o campo, ele costuma se deparar com realidades muito distintas. E, nesse sentido, ele precisa se apropriar dessa cultura campesina, né, essa cultura daquela localidade do campo, para compreender que as relações lá estabelecidas modificam sobremaneira o seu processo educacional, a sua possibilidade de trabalhar com o processo de ensino. Nesse sentido, não basta apenas conhecer do seu conteúdo, matemática, português, química, física, etc., etc., ou da minha formação em pedagogia para trabalhar com séries iniciais, com a formação mais generalista nas séries iniciais. Eu preciso compreender as características daquela comunidade, eu preciso compreender as características daquela região, eu preciso compreender as características daquele grupo de alunos em termos de suas famílias e em termos da sua área de produção, em termos dos seus meios de produção. Porque é essa cultura que vai marcar sobremaneira o interesse ou não desse aluno. A mesma coisa, como eu volto a frisar, acontece na cidade. Se eu chego numa escola de um grupo socioeconômico elevado, levando uma música de um funk para ser discutida, eu vou esbarrar em preconceitos, em dificuldades daqueles indivíduos, em reconhecer e se interessar por aquele material. O análogo também é válido. Se eu vou para uma escola de periferia e quero discutir uma obra de literatura clássica,
Eu posso esbarrar em dificuldades em termos do interesse do meu grupo de alunos. Então, eu preciso buscar o processo de ensino. Não é que eu não vá ensinar ou discutir a expressão cultural do funk com alunos mais abastados, ou não vá discutir literatura erudita com alunos de nível socioeconômico mais baixo. Mas eu preciso partir dos elementos culturais daquele grupo para atiçar o interesse e, a partir desse interesse, motivar o grupo a buscar novos interesses e trabalhar com o elemento da diversidade. No campo, vale a mesma lógica. Então, se eu quero trabalhar com um conteúdo qualquer que seja, eu preciso inicialmente buscar um interesse a partir das especificidades daquela comunidade, daquela cultura. E aí, como a gente já havia discutido na aula anterior, esse professor que trabalha no campo nem sempre é formado para isso. E se esse cara não é um indivíduo que era do campo, tem a sua família no campo, teve a sua vivência no campo, foi para a cidade para estudar e depois retorna para o campo, então ele tem essa experiência, o que não é o mais comum, nem sempre, isso é até típico, é comum, mas muitas vezes abrem postos de trabalho e nós vamos para atuar no campo sem essa experiência prévia, nós temos que nos preparar para tal. Então, além de nos inserir nessa comunidade, nos tornar membros dela, nos conhecer as pessoas, o que é algo menos comum na cidade, por exemplo, em função do estilo anômico de se viver, no campo isso não é possível. Você tem que se integrar com a comunidade. E, além dessa questão, nós não costumamos receber essa formação para atuação no campo. Então, cabe que, quase que exclusivamente ao professor, construir as suas metodologias, construir os mecanismos dessa integração, construir um elemento da didática para acolher esses alunos, para promover o aprendizado desses alunos. E, como a gente já vinha discutindo, é típico também carência de material didático, ou seja, recai nas nossas costas, enquanto docentes na educação do campo, preparar material para uma realidade que nós conhecemos pouco, o que torna bastante difícil esse processo. Então, entrando na lógica da alternância pedagógica, ela lida com uma educação dialógica, originada da educação popular e incorporada pela educação do campo. Ela é defendida pelos movimentos sociais e tem a sua inspiração no modelo freiriano, educador que defende o diálogo como um instrumento pedagógico fundante de uma educação que tem como finalidade a formação integral humana, visando a liberdade e a autonomia em sua intencionalidade. Dentro dessa perspectiva, e aí Paulo Freire é um grande pesquisador, foi um grande pesquisador, produziu muito, e hoje ele ainda é muito discutido, tanto no Brasil quanto no exterior, em termos dessa sua proposta pedagógica, a partir da lógica da alternância e a partir de toda a sua produção, onde ele reconhece o processo educacional a partir da produção de sentido. E essa produção de sentido, ela é realizada a partir do diálogo como um instrumento pedagógico. Não é forçar uma criança a decorar a tabuada que você vai conseguir que essa criança se torne exímio compreendedor do conceito de matemática. Mas compreender a lógica dessa criança, compreender as possibilidades de uso, compreender a realidade dessa criança e, a partir daí, discutir com ela formas de aplicação desses conceitos matemáticos, no caso de aritmética, você vai ter, sim, uma motivação maior desse aluno, maior desse estudante e, consequentemente, um melhor processo de aprendizado. Essa é a ideia da dialógica proposta por Freire como um elemento fundante da educação. Porque
Esse processo educacional, ele trabalha com a liberdade de conhecimento, ele trabalha com a motivação interna do sujeito a partir daqueles elementos que já são de interesse do indivíduo. E por ser desse interesse, ele está altamente motivado a reproduzi-lo, a replicá-lo, a avançar nesse conhecimento. E isso, quando trabalhada dentro dessa perspectiva da liberdade, promove a autonomia desse indivíduo, porque ele tem a intenção de aprender. Então, a alternância pedagógica, ela se caracteriza por dois elementos primordiais. Primeiro, a organização do tempo escolar, que alterna momentos na escola e momentos de formação na família. Quantas vezes você já parou para pensar nessa possibilidade de que o processo de aprendizagem se dá tanto na escola quanto com o grupo familiar? Quantas vezes você passa uma tarefa de casa, por exemplo, para um grupo de crianças, pensando que ela não tem que realizar essa tarefa sozinha, mas precisa interagir com um adulto? E não é só pensar na interação com o adulto como uma responsabilidade transferida aos pais para auxiliarem a criança a fazer o dever de casa, mas de pensar coletivamente com esse pai em termos de uma construção de conhecimento. Então, trabalhar com a alternância pedagógica considera o espaço de formação dentro da escola, com a aula, por exemplo, dentro dessa estrutura clássica de aula expositiva dialogada, considera os espaços das metodologias ativas, considera o espaço na comunidade, da intervenção do indivíduo na comunidade, da participação desse indivíduo na comunidade, considera a participação desse indivíduo no seu grupo familiar. Então, todos esses momentos são espaços dialógicos que precisam ser organizados. Agora pense, quantas vezes você foi instruído para isso? Quantas vezes você discutiu sobre isso na sua formação inicial? Quantas vezes você trabalhou com essa proposta anteriormente? Quantas vezes você refletiu sobre a produção de atividades para o espaço da sala de aula e para fora do espaço da sala de aula? Uma visita técnica, uma participação de campo, uma produção prática, uma interação com o grupo familiar, etc. Então, na alternância pedagógica, essa proposta ela se faz mister no processo educacional, porque você tem que repensar como um elemento fundamental, como um elemento primordial nessa organização do tempo escolar, com parte do processo de aprendizado dentro da escola e parte do processo fora do espaço escolar. E não só pensar no espaço fora do espaço escolar, como o momento que a criança está estudando de maneira autônoma, sozinha em casa, mas como interação com o ambiente. E segundo, um outro elemento primordial, o uso de ferramentas pedagógicas que são próprias do seu contexto. Então, por exemplo, a integração de saberes que pressupõe o diálogo entre os saberes escolares e os saberes da realidade dos alunos e de sua comunidade. Então, pensar aí nessa ideia de usar uma ferramenta pedagógica adequada é reconhecer as diversas ferramentas pedagógicas. Isso nós costumamos fazer muito nos cursos de licenciatura, na pedagogia e nos diversos cursos de licenciatura. Apresentamos diversas ferramentas pedagógicas, seus usos, suas aplicações, alguns cursos, algumas vezes, algumas experiências, por exemplo, orientando prática de estágio de alguns alunos em instituição de graduação, montam portfólios de ferramentas pedagógicas, mas sem efetivamente compreender ou fazer uso dessas ferramentas, ou seja, eles meramente reproduzem um material por uma formalidade de um estágio que solicitou que fosse produzida um portfólio de ferramentas pedagógicas. Então a gente precisa entender quais elas são, que elas existem, que são diversas, que elas existem para serem buscadas, consultadas, etc., e efetivamente aplicadas dentro dos diversos contextos. Então,
A integração dos saberes, por exemplo, lida com essa lógica do diálogo entre os saberes escolares, né, o que a gente tem aqui, didático, produzido, caderno didático, etc., com a realidade dos alunos da comunidade. Né? Isso se aplica? É real? É concreto? Parece verdade? Funciona para vocês? Né? Sim, não. Cria um debate com o grupo. Porque sim e não, e cria-se esse debate, há a possibilidade de reconhecer similaridades, elementos que funcionam, e distanciamentos ou elementos que funcionam pouco, em função das especificidades, das experiências de vida de cada um desses alunos, de cada grupo, etc. E ainda considerando o elemento central que a gente começou na discussão desse texto, por exemplo, que a gente pode estar falando de um grupo multietário, né, uma classe multisseriada, que alguns vão ter mais ou menos experiências, mais ou menos vivências, com mais ou menos autonomia, liberdade, possibilidades de ter vivenciado isso ou não e se valer melhor ou não dessas experiências. Então, assim, o currículo é pensado como uma forma de contrapor-se à fragmentação do trabalho pedagógico e sua rotina, passando a atuar como um instrumento de luta. Então, no momento em que eu consigo pensar o meu currículo escolar, né, na hora que eu consigo pensar a estruturação do PPC como um elemento co-construído entre professores, grupo de pais e mestres, alunos, diretores, gestão escolar, eu tenho efetivamente um PPC funcional. Eu tenho uma adequação do espaço escolar à realidade na qual a escola se insere. Porque se meramente eu tenho uma reprodução, uma replicação de um PPC de uma outra localidade para aquela comunidade, eu não posso esperar uma grande adesão e um funcionamento adequado desse material, desse recurso. Porque, como não há uma colagem, não há um reconhecimento dos indivíduos da produção desse material, não há uma identificação, um indivíduo que não auxiliou a produzir, a discutir, a pensar o PPC, normalmente não se identifica com ele e não o defende, não o reconhece como seu, não tem uma identidade construída com aquele material. E por não ter essa identidade construída com aquele material, não necessariamente o valoriza como deveria ser. Então, o movimento por uma educação do campo pressupõe um ensino escolar intrinsecamente articulado às questões do cotidiano e à praxis educativa como elementos fundamentais da relação teoria e prática. Eu não tenho como pensar uma construção teórica, um conhecimento formal, como um elemento educacional que está desvinculado da prática desses grupos de alunos. Se eu faço isso, e é o que normalmente acontece, é o que muitas vezes nós vamos ver sendo aplicado, eu não tenho essa adesão do aluno, eu não vou ter um grande interesse por parte dos alunos, eu não vou ter a adesão desses alunos no processo educacional, o que vai ampliar a evasão, o que vai reduzir os índices de aprendizado. E aí eu não estou falando em termos de notas e de índices de aprovação, de DEB, de outros instrumentos de avaliação mais amplos. Mas eu estou pensando em termos da baixa motivação do meu aluno que está em sala, que realmente vai fazer para ser aprovado. E aí não tem um grande aprendizado, porque não tem uma identidade. Quando há essa identificação entre teoria e prática, quando há esse elemento da praxis educativa articulado com o cotidiano desse indivíduo, ele vai para a escola porque ele quer aprender, porque ele gosta de aprender, porque ele gosta do lugar. Então, destaca-se o protagonismo do campo como um lugar de produção e de pertencimento do camponês, que muitas vezes é negligenciado, que muitas vezes é pensado que esse jovem quer sair do campo, o que é uma falácia. Existem jovens que querem sair, mas não são todos. Então,
A educação do campo e no campo está estritamente articulada com a luta pelo direito à terra e o reconhecimento da cultura camponesa. Não dá para a gente pensar que existe uma cultura melhor ou uma cultura pior, uma cultura mais e uma cultura menos. Cultura são construções de conhecimento, são construções de laços de pertencimento, são construções de saberes e fazeres que são elementos de um dado grupo. Então, pensar que a cultura da cidade é melhor do que a cultura camponesa é uma construção falaciosa. Até século passado se pensava muito isso. E essa lógica ela vem sendo desconstruída, porque há esse erro em termos dessa construção. Então, pensar nessa educação do campo e para o campo como um elemento de construção da cultura é fulcral, é um elemento fulcral para reconhecer essa luta do direito à terra ou de pertencimento ao campo. E não pensar como já foi pensado no passado e como ainda se mantém algumas vezes a ideia falaciosa de que toda a população do campo quer sair do campo para a cidade porque a cidade é um lugar melhor. Não, não é. A escola deve auxiliar nessa promoção dessa construção de conhecimento, dessa construção de autonomia, dessa construção de saberes para empoderar esse indivíduo que vive nessa comunidade. Então, caminhando para fechar essa discussão, a proposta da pesquisa foi de verificar a experiência de 80 professores de matemática quanto à adoção da alternância pedagógica como uma metodologia de ensino para as escolas do campo. Então, para tal, foram realizados encontros entre os professores e os alunos para capacitação do uso da alternância pedagógica e houve a investigação da percepção desses primeiros, dos professores, sobre a aplicação e eficiência, eficácia da alternância pedagógica a partir de entrevistas. Então, os resultados da pesquisa indicam que foi possível vivenciar a alternância a partir das atividades propostas aos alunos como um principal meio apontado pelos professores. Aí vocês vão ler o artigo com mais calma e vão ver os percentuais, os índices, o número de professores que passaram a aplicar a alternância pedagógica, como eles os fizeram, mas a ideia de utilizar em atividades propostas aos alunos, a alternância pedagógica como proposta de atividade aos alunos, foi realizada por um grande grupo de professores. Esses verificaram dificuldades na compreensão que eles tinham da alternância pedagógica. Não só esses, mas alguns que não conseguiram aplicar. Um dos resultados da pesquisa é que há dificuldade na compreensão de alguns desses professores quanto à compreensão da alternância pedagógica, o que é o conceito e como que ele é aplicado. Sobressaem os resultados que a maioria dos professores demonstrou interesse pela metodologia da alternância pedagógica. Todos eles já trabalham com a educação do campo e entenderam, pelo menos em parte, a lógica da alternância pedagógica e entenderam essa como uma metodologia adequada para ser utilizada na educação do campo. Eles entenderam também que promoveu a aproximação do contexto da alternância pedagógica com a realidade das escolas multisseriadas, que essa lógica da alternância ela se aplica ainda melhor, de certa forma, às escolas multisseriadas, já que você tem temas que são trabalhados, ou propostas de temas que podem ser trabalhados com níveis de exigências diferenciados para diversos grupos de alunos. E aí é possível se repensar numa proposta educacional que acolha as experiências e vivências desses indivíduos nas suas respectivas realidades, diferenciando tempos e espaços da escola e na comunidade, como é proposto pela alternância pedagógica. Ensinar nessa perspectiva exige do professor a construção de outros conhecimentos, além daqueles que são específicos de cada disciplina. Então, isso é parte de uma discussão que já vínhamos pensando na introdução do artigo, de que a educação do campo
ela considera um espaço de formação que demanda do professor não só a sua formação no seu campo de expertise, mas o pertencimento, o reconhecimento das especificidades da realidade daquela vivência do campo em que ele se insere. Que uma dada comunidade do campo, uma dada comunidade rural, uma dada comunidade agrícola ou pecuária tem as suas especificidades e que se ele só migra para uma outra realidade, para uma outra escola de campo, ele precisa se inserir naquela outra comunidade porque são realidades, especificidades muito distintas. E o planejamento escolar deve deixar de contemplar apenas as dimensões didáticos-pedagógicas para dar conta das dimensões políticas e socioculturais do lugar e do campesinato. Nesse sentido, é importante a gente entender que não dá para ficar preso, como já foi discutido no início também do texto, numa proposta pedagógica a partir de PCN e de DCN. Mas é preciso pensar num planejamento escolar, numa organização de PPC ou de PPP, de projeto político-pedagógico, numa organização de plano de ensino, numa organização de matriz curricular que acolha, e aí a partir da alternância pedagógica ou de qualquer outro tipo de metodologia, mas que acolha as especificidades da cultura campesina no qual a gente está falando, da qual há a participação dos alunos, a inserção para o ensino. Porque se isso não for reconhecido, muito há de se perder em termos do processo educacional. A incorporação da alternância pedagógica na escola não depende apenas do professor de uma disciplina isolada, pois requer planejamentos e trabalhos coletivos que demandam todos os professores da escola. Então, pensar a alternância pedagógica, seja numa escola, numa classe multisseriada, seja numa classe mais regular, com um maior número de alunos e escolas série a série, pensar na alternância pedagógica eu preciso de um trabalho coletivo. Então, em termos de tendência pedagógica, em termos de metodologia de ensino, e aí eu estou bem dentro da nossa disciplina, de didática, de organização, de pensar o espaço escolar, a metodologia da alternância pedagógica, ela precisa desse envolvimento coletivo de todos os professores e gestores, assim como participação de pais e alunos. Porque se somente um tenta implementar essa proposta, ela fica capenga, ela fica limitada em termos de um professor propõe algo, uma reorganização do tempo e espaço escolar, por exemplo, ao passo que os demais ficam presos num modelo clássico, enrijecido, preso numa normativa que não atende à proposta educacional daquela comunidade. Então, pensar de forma coletiva dentro da escola, e aí mais especificamente da escola do campo, possibilita a aplicação dessa alternância pedagógica e, como nós vimos na aula passada, da aplicação, por exemplo, de uma metodologia multigrado, ou multisseriada, onde você vai ter grupos de professores trabalhando, ora coletivamente, ora individualmente, com grupos de alunos, ou um professor apresentando um conteúdo para os grandes grupos de alunos numa sala, numa classe multisseriada, que depois dividem as discussões para os demais professores com os diversos grupos de alunos. Ou seja, é pensar a classe multisseriada como uma possibilidade real, concreta, em termos de metodologia de ensino, em termos de organização didática para o ensino, a partir, por exemplo, da metodologia da alternância pedagógica, e não meramente com uma precarização do processo de ensino devido à falta de recursos para professores, e aí se junta um grupo de alunos na mão de um único professor. Então, fechando, a efetivação do trabalho escolar em alternância
pressupõe uma transformação estrutural na organização dos tempos formativos, em função dos ciclos produtivos de cada lugar, de cada campo. É reconhecer que os tempos, o cronograma, o calendário, pode ser ajustado, não só pode, né, vou ser um pouco mais incisivo, deve ser ajustado em função do espaço escolar, da utilização do espaço escolar como um espaço formal de aprendizagem, mas também da utilização do espaço extraescolar como espaço de aprendizado formal, né, onde se participa alunos e família de forma integrada num processo educacional, onde se pensa em atividades para o espaço físico da sala de aula ou da escola e para extramuros escolares, nem sempre existe um muro físico formal, mas para além do espaço da escola formal, dentro da comunidade em que os jovens estão inseridos. Bom, por enquanto é isso, pessoal. Eu estimo sucesso a todos, tanto nas leituras quanto na participação dos fóruns. Lembro a todos, para que você tenha um bom desempenho, não deixe o material acumular. Acompanhe o calendário e realize as atividades em dia. Paralelamente, aproveite as oportunidades de interação com seus pares no ambiente virtual de aprendizagem, assim como nos encontros presenciais. Por hoje é só, eu estimo bons estudos e um forte abraço a todos.